E aí pessoal ligado no blog Kickoff BR. O assunto de hoje é futebol americano e como esse esporte anda crescendo muito no Brasil. Para falar um pouco sobre isso, hoje eu trouxe meu amigo André Coutinho, também jornalista, fã de esporte. Como é que você teve o seu primeiro contato com o futebol americano? Cara, a primeira vez que eu ouvi falar em futebol americano, eu era bem criança, deveria ter uns 7, 8 anos. O meu primo tinha um PlayStation, né? Aquele quadradão, no primeiro grandão. E ele comprou um jogo da NFL, que não era nem o Madden, né? Que é o famoso, era o NFL Extreme, chamava. Que era de uma outra empresa. E eu viciei naquele jogo, apaixonei. Na época ele gostava muito de jogar com o Green Bay Packers. Eu gostava mais de jogar com o Dallas Cowboys. Mas foi ali que a gente começou mesmo a aprender um pouco mais das regras. Eu com 8 anos não ia mesmo meio na raça, assim, não entendia muito, não sabia inglês. Ele me ensinava algumas coisas, que ele é um pouco mais velho, mas o primeiro contato mesmo foi ali. Aí a partir daí que eu comecei mesmo a querer acompanhar um pouco mais. Comprei alguns jogos depois disso, o Madden, passei a acompanhar a temporada. E o primeiro Super Bowl que eu assisti foi em 2007, que foi o famoso Super Bowl do Giants, vencendo o Patriots, né? E é ali que começou minha paixão por futebol americano. Qual foi a maior dificuldade em questão de entendimento de jogo, assim, regras, essas coisas? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Cara, eu acho que são muitas regras, assim, aquelas questões de... O jogo tá rolando, você acha que, putz, o cara conseguiu acertar um passe de 300 jardas lá, mas aí jogou a bandeirinha amarela. Aí vem aqueles nomes, né? Sim. Offside, entre outras. Então, pra entender essas regras demorou um pouquinho, tipo, o que é cada uma. E também o que cada uma tem de consequência. Por exemplo, as 5 jardas, você perde 5 jardas, você ganha 5 jardas, a defesa fez uma falta, você acaba ganhando 10 jardas, ganha um first down no caso, ou então o ataque fez um safety. Então assim, é complicado. E as transmissões por parte da TV? As transmissões ajudam bastante, né, a cativar o público brasileiro. O que você vê nas transmissões que ajuda a fidelizar o público brasileiro? Como você vê a transmissão hoje no Brasil? Olha, eu acho que a primeira coisa é que todos os narradores, comentaristas, todos eles são muito bem preparados, né? A gente vê na ESPN, agora não mais, mas no Esporte Interativo, todos eles tinham, assim, total conhecimento do jogo, das regras e principalmente das situações dos times. Muita gente, por exemplo, quem que é o linebacker do St. Louis Rams, né? Que hoje é Los Angeles. Se você perguntar isso às vezes até um cara que acompanha não vai saber. Eles sabiam da onde que ele veio, de qual high school, ou se era de outro país. Então, assim, realmente são caras muito preparados. E a linguagem, né? A gente vê que os narradores, eles gostam de fazer um negócio mais coloquial. Não é aquela narração chata. Assim, eu pessoalmente tenho um pouco de preconceito com a narração americana, né? Mas a narração brasileira, por exemplo, Rômulo Mendonça, que hoje é o cara que todo mundo fala que é talvez o top, junto com o Everaldo Marques da ESPN. O Rômulo Mendonça tem aquelas coisas, minha mãe do céu, minha Nossa Senhora, que é aquele negócio, tipo, diferente, né? Passa emoção, diferente da transmissão americana. Passa emoção e o torcedor, o cara que está acompanhando, ele fica mais ligado, né? Acho que ele fica mais preso. E muitas vezes, eu, por exemplo, já vi muitos jogos de equipes que eu nem acompanho por causa deles. Ok. E em Ribeirão Preto a gente tem o Botafogo Challengers, que é o time de Botafogo, que é o time de futebol americano daqui da cidade. Você já foi a algum jogo?
Cara, do Botafogo eu nunca fui. Mas quando teve a final do torneio Touchdown aqui em Ribeirão, foi Corinthians e Vasco, eu fui, foi bem legal. Não vou falar que ficou lotado, né? Porque o estádio Santa Cruz tem 30 mil pessoas, mas a parte destinada à torcida, que acho que foi 10 mil, ficou lotado, foi lindo, uma festa. No final deu Corinthians e, assim, ali dava mostras de que o futebol americano no Brasil pode um dia dar certo. Ainda tá caminhando, né? Sim, sim. E como é que foi ver esse jogo de perto, assim, um jogo em loco? Olha, foi uma experiência diferente, que, né? O futebol americano a gente vê muito pela TV. A gente está acostumado a ver futebol, né, no campo, e o futebol normalmente é aquela ação com a bola. Dificilmente você presta atenção no lateral ou no goleiro. Agora, no futebol americano você tem que prestar atenção na saída de bola, o quarterback, o que ele está planejando no wide receivers, tem que ver do outro lado, tem que ver se o defensor tá chegando nele, então assim, é muita coisa para prestar atenção, né? E até falar dos juízes, né? Os caras têm olhos de lince, né? Porque às vezes aquela bagunça toda numa linha ofensiva, para o cara ficar de olho ali. É bem impressionante. Às vezes eles marcam umas faltas que é só no replay, né? Certo. Peraí, para finalizar, assim, a gente hoje começa a semana 5 da NFL. Tem algum palpite pro campeão do Super Bowl nessa temporada? Olha, pelo que eu estou acompanhando aí, eu acho que o Packers está muito forte nessa temporada. Estou um pouco decepcionado com o Patriots, já teve 2 derrotas, né? E eu achei que ia um pouco mais longe, né? Mas, bom, para quem ganhou o Super Bowl do jeito que eles ganharam... Exatamente, nunca acaba para eles. Agora, quem está me surpreendendo e muita gente vai dar risada na hora que eu falar isso é o Eagles, cara. André, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Por essa oportunidade. Isso aí, gente. A gente fica por aqui.